Agora, ontem, né, o Abel Ferreira, ele também fez um desabafo aí, e aí eu vou querer falar com você, Vamp, que jogou bola. Você mesmo diz que já sofreu um negócio de manifestação de torcida e que é uma coisa pesada lá no Corinthians. E aí o Abel Ferreira ontem, ele falou sobre uma declaração que o William deu para a ESPN, né, numa entrevista. E eu vi essa entrevista do William, né, na ESPN. Ele disse que a partir do momento que ele voltou pro Brasil, a partir do momento que a família dele começou a ser ameaçada, que as filhas dele começaram a viver coisa das pessoas falando, seu pai, as filhas dele, inclusive, sendo ameaçadas nas redes sociais. Ele falou, esse lugar não é mais pra mim. Ou seja, o William, que foi revelado no Corinthians, jogador de Copa do Mundo, que agora tá na Inglaterra de novo, foi um baita jogador no Chelsea, numa geração que teve o Chelsea ali com William, Oscar, Davi Luiz, o próprio Ramires ainda pegou um pouco o William lá no Chelsea. E o Abel Ferreira, ele reforçou essa situação e ele disse, o Abel, pensem no que se faz com o futebol. Olha a pressão. O futebol tem que ser um espetáculo. O Abel, ele faz um desabafo, né? A gente deve ter, né, esse desabafo do Abel Ferreira aqui. A gente vai mostrar esse desabafo. E depois eu queria falar com todo mundo na mesa, primeiro você, Vamp, porque é um pedido pro Abel, tentem, não... É o que eu falo, eu acho que a imprensa não interfere muito nisso. Eu acho que bandido é bandido, imprensa é imprensa. Tem bandido que ameaça. Agora, pressão no jogador de futebol, ela sempre vai existir, né? Principalmente em time grande. Mas não o que sofreu o William, o que sofreu o Cássio, o que sofreu o Luan, o que sofreram jogadores do Flamengo recentemente de jogador chutando o carro, batendo em vidro de carro, o que estão sofrendo agora os jogadores do Vasco, que a torcida estava cercando o carro. Tipo assim, por exemplo, eu entendo, né? Você vê as esposas dos atletas que vão morar na Europa, né, moram em Paris, Londres, os filhos, escola, tudo. Entendo, né? A família por lá se sente muito mais segura do que aqui no Brasil, a depender de onde o atleta é, qual o estado. Mas não vamos esquecer que lá também tem muito assalto, viu? Londres, Paris, já invadiram a casa de... Hoje mesmo o Roberto Baggio ontem invadiram a casa do Baggio e quebraram o balde, não foi, professor? Tá no hospital. Tá no hospital. Tem também os problemas lá também. Quem tá no hospital? Roberto Baggio. Ele levou porrada dos bandidos? Ele foi reagir, o que... Tava vendo o jogo da... O cara deu uma coronhada na cabeça. Lá tem uns assaltos. Não, mas calma aí, isso não é torcida, é assalto. E mesmo assim é muito menos que o Brasil. Não, eu tô falando que a violência também, parece que só o Brasil, tudo é no Brasil. Lá fora acontece também. Tem uns perrengues lá. Grealish, eu também. Tudo bem, aí mora lá, a família, tudo. Você vê que o Thiago Silva tá vindo pro Fluminense, mas a família ficou lá. O William veio, a esposa dele não queria ficar. E até a série mesmo do Romário, que eu tava vendo na série do Romário, até a ex-esposa dele, a primeira mulher dele, falou, quando voltar pro Brasil, meu casamento vai pro saco. Foi campeão do mundo, ela conta também. Então tem isso tudo. Pressão, o William, joguei com o William no Corinthians, o William voltou, não tava jogando nada, voltou pra lá, assinou 2 anos de contrato. Tá bom, Fábio, mas não jogar nada não quer dizer que a tua família pode ser ameaçada. O William veio pro Corinthians e não joga nada. Tá bom, mas o que eu tô falando é a família ameaçada e outra, que você falou, é igual na Europa. Não tem nada a ver na Europa. Na Europa, você sabe, eu já cansei de ir lá. Parece que na Europa não tem violência nenhuma. Não é violência, Fábio, é comportamento de torcida organizada. Tem também. Você quer que eu cite alguns? Quero, igual a ameaça. Do ano passado para cá, Vlahovic interessava, atacante da Juventus, Fiorentina, interessava ao PSG. Ele é favorável, ele é contra a independência do Kosovo, né? E isso faz com que os torcedores do Ultras do PSG sejam contrários à contratação e ameaçaram que o jogador não ia ter paz se fosse para lá. Lucas Hernandes tem ligações com o Olympique de Marseille. Pensaram em contratar, a torcida do PSG teve a mesma reação. Cancelo recebeu ameaças, a ele, a filha dele, quando o Barça foi eliminado. Isso acontece lá também. Isso acontece lá, peraí, isso acontece lá também. Esses casos são de torcidas rivais. Agora na Eurocopa, Sérvia. São de torcidas rivais, não a torcida do clube que ele está defendendo. Não, o cara nem chega no clube, já está sendo ameaçado. É diferente, é pior. É pior. O cara nem chega e está sendo ameaçado. Di Maria teve problema. Lá também acontece. Tentar tratar isso como fosse exclusividade do Brasil é uma distorção.
No Brasil acontece. Pra mim é muito pior. Tá errado. Pra mim é muito mas pior. lá também acontece, sim. Não acontece o que aconteceu com o Luan. E por questões Mauro. políticas. Aí Porra, mas não acontece. Aí você está mudando o assunto, né, Thiago? Mas eu não já tô está colocando falando outra. assunto, foi uma Nós coisa que estamos falando do aconteceu com o William. Corinthians. Estamos falando do William. Mas o William estava no Corinthians do Luan. Peraí, estamos falando do William. O William sofreu ameaça em rede social, que é um absurdo. Absurdo. Todo mundo aqui foi solidário com ele na ocasião. Mas isso também pode acontecer na Europa. Ele pode estar jogando lá e pode acontecer. Isso não é exclusividade do Brasil, tá? Como briga de torcida não é exclusividade do futebol brasileiro. Acontece no mundo todo. O caso do Luan é um outro caso. É um caso ainda mais grave, mas já tivemos vários casos também na Europa. O próprio... Exato. Seguido, Maguire. E você tem vários casos assim. Se você assistir, por exemplo, o David Beckham, o documentário dele, depois que ele é expulso do jogo lá contra a Argentina, ele passa anos sendo perseguido na Inglaterra. Na Inglaterra. Até conseguir classificar para outra Copa, aí ele consegue apaziguar as coisas. Faz gol de falta, no último minuto. Ele é perseguido o tempo todo, é ameaçado, é xingado, todo lugar que ele vai xinga um cara. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O que houve com ele é absurdo, mas, desculpa, pode acontecer lá também. Como eu vi uma entrevista do Andrés Pereira, para o Rio Ferdinand, vi um trecho dele falando de coisas que não aconteceram aqui no Brasil, como se no momento que ele errou aquela jogada do gol do Daverson, ele foi ameaçado, não foi ameaçado o tempo todo. Parte da torcida ficou furiosa com ele, mas parte foi até solidária. Ele continuou jogando, fez gol e tudo. Aí depois foi embora. Quer dizer, não é bem assim. Isso acontece aqui, é absurdo, ponto. Mas acontece lá fora também. Não é só no Brasil, não. Agora, uma coisa que eu vejo que aqui acontece e lá não, e aí eu sei porque, claro, você sabe, eu convivia muito. Jogador, depois de perder, o jogador lá sai. Aqui ele não sai. Não sai de casa. Ele não sai, ele vira um refém, que foi o que o William falou, e eu concordo. Lá, cansa de jogador perder, na Inglaterra mesmo. Vai jantar... não tem estresse por isso. Aqui o cara perde, ele não pode sair de casa. Ele fica refém. Eu acho que aqui é mais pesado. Acho mesmo, é mais pesado. Contanto que eu dei o exemplo do Luan, que o cara invade o hotel, mete a porrada no cara, ameaça o cara de morte, o cara tem que sair do clube. Acho que é mais pesado, minha opinião. E eu concordo um pouco com o William. Acho que lá é mais suave. E a ameaça de bomba na casa do Maguire? Estava querendo lembrar qual foi quando o Pedro citou. Foi ameaça de bomba na casa do Maguire. Tem que chamar Cão, Farejador, Esquadrão. Na Inglaterra, o Baggio ontem invadiram a casa dele, ele foi enfrentar os ladrões e está internado, com porrada na cabeça. Bandido, né? Então, invadiu a casa, invadiu o motel. Em cima do jogador. Mas assim, invadir a casa do jogador, assalto. Isso não pode acontecer. Claro que aqui é mais violento do que esses países, lá são mais seguros. E aqui tem mais impunidade. Agora, o que aconteceu com o William também é o seguinte: se ele jogasse do Palmeiras, ele talvez não fosse ameaçado. Se ele jogasse do Flamengo, também não fosse ameaçado. Mas no Corinthians, que vive em crise, entendeu? Vira e mexe acontece isso. Ontem a torcida estava lá. Tem isso também. Depende do clube onde você joga. Se você jogar no PSG ou no Olympique, você vai ter duas torcidas lá na França que vão, por questões políticas e diversos outros motivos, ou supostos motivos, vão perseguir os jogadores. Os Ultra não foram na casa do Neymar? Sim, eles vão. Foram na casa do Neymar? Sim. Os Ultra, né, que fala? Na Itália é comum os caras chegarem lá. Na porta do CT na Itália. Vão lá e os caras têm que falar com eles. Na Itália isso é muito comum, em todos os clubes. Em todos os clubes, talvez tenha uma exceção ou outra. Então, assim, a questão é que lá também tem isso. O que houve com o William não pode virar também assim. O William foi embora porque no Brasil é violento, lá não é. O Brasil é mais violento, isso é absurdo. O William tem todo motivo para querer ir embora. Se ele se sente mais seguro na Inglaterra, tem que viver lá mesmo, faz ele muito bem. Agora, isso não acontece só aqui, gente. Acontece lá fora também. Porque senão fica parecendo que isso é exclusividade do Brasil. Não é uma exclusividade do Brasil. Não é. Evidentemente não é. Agora, quando o William voltou para o Corinthians, ele sabia onde estava se metendo. O Corinthians é isso aí há muito tempo. Já é época do Vampeta. O Vampeta fala que na época dele mas eu digo o seguinte, mas eu digo o seguinte, a fragilidade do Corinthians propicia mais e mais situações assim. Porque o time é ruim já há quanto tempo? Não ganha, não consegue chegar em competição nenhuma. Aí fica essa cobrança e prometem coisas aos torcedores, desorganizadas ou não. Então, vira e mexe está acontecendo no Corinthians, coisa que não acontece talvez em outros clubes, né? Eu repito, se o Willian já tivesse voltado ao Brasil, jogado no Palmeiras, provavelmente não teria tido nenhum problema. Porque o time está jogando bem, está ganhando, ninguém vai encher o saco dele. Se ele estiver jogando mal, vai jogar mal, ficar no banco e tudo, enfim. Agora, também a gente não pode achar que uma ameaça de um ou dois elementos significa que toda a torcida do Corinthians ficou contra ele. Eu não vi isso também, não. A torcida do Corinthians não ficou em peso contra o Willian. Ele era vaiado, assim, maciçamente pelo estádio? Xingado? Acho que não. Eu não vou lembrar. Isso não acontecia. Isso não acontecia. Houve, sim, ameaças aí de um ou outro babaca aí que foi para a rede social fazer ameaça para ele. Como essa casa da ameaça de bomba na casa do Maguire na Inglaterra. Não tinha bomba, mas ameaçaram o cara. Imagina o pavor do cara. O cara mora lá com as filhas e tal, de repente tem uma bomba na casa do cara. Ameaçaram o Cássio, mas no estádio não se via assim. No estádio críticas, não. Pelo contrário.
Né? Porque tem já perseguiram um jogador em noitada, né? Agora tá virando moda isso. Dois jogador, vamos lá, avisem se o jogador estiver na noite, aí vai torcedor. Tem dois universos, né? Tem o universo da rede social e do estádio. O estádio muitas vezes não reproduz nada da rede social. É bem Geralmente não reproduz. Geralmente não reproduz. É uma outra realidade. Vander. Eu estava pensando aqui que vários jogadores receberam, as famílias receberam telefonemas em casa ameaçadores. O Cássio foi citado aqui, é um caso. E outros jogadores, todos, vários jogadores, a família teve uma participação na pressão acentuada. E isso faz com que o cara mude a cabeça. No caso do William, foi surpreendente ele ter voltado para o Brasil. Desde a chegada, todo mundo, ou pelo menos aqui no programa, inclusive, se falou muito sobre isso. Poxa vida, mas será que foi uma boa decisão? Com os filhos absolutamente enturmados com a cultura na Europa, estudando, está lá com os amigos, aparentemente está tudo bem, né? Ele tem prestígio, está sendo respeitado. Vale a pena? Aí teve aquele discurso, por amor, voltou, era o sonho do pai. Não teve essa conversa? Era o sonho do pai. Seu Severino, não é isso? Seu Severino, que ficou todo feliz. Tá bom, tá legal. Voltou. Aí eu acho que a coisa não prosperou. Não jogou como ele esperava. O torcedor do Corinthians também esperava que ele jogasse, mas não jogou. A coisa no Corinthians todo mundo sabe, o barco está balançando faz muito tempo e não prosperou. E houve pressão mesmo, feita por alguns idiotas, alguns imbecis, né, invadindo a privacidade da família do jogador, e ele aproveitou o momento para tentar, deve ter ouvido da família. Você não acha que a gente estava em paz e nós saímos da paz? Tem espaço para voltar? E voltou. Eu acho que, tudo bem, se não tivesse oferta, não tivesse espaço, eu acho até que ele ia ficar segurando a barra. Mas tem espaço e foi embora. Ele renovou com o Fula, aí voltou para casa dele. O Fula não queria renovar com ele, o treinador pediu, insistiu, não, eu quero ele. O Fula não queria. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, antes da gente entrar no assunto, né? Não é você que fala dos seus amiguinhos, o Arboleda, aí você fala o amiguinho dele é o Davi Luiz, o amiguinho dele. Então hoje eu vou falar dele, seu otário. Então hoje a gente vai falar. Teve gol, pá, no último minuto, comemoração, correndo, todo o time comemorando junto. Você vê a emoção, como é que é? Não é o dinheiro, é a emoção. O cara já tá muito bem resolvido de vida, você vê? O coração. Pô. Mas é mesmo? Mimimi. Fala só para resumir. Quantos jogadores que jogam na Europa, vários ficam lá 10, 15 anos, depois voltam. Tem um monte que tá voltando para morar no Brasil. Não são todos, não. Vários? A maioria. E quando não volta para o Brasil, uns vão para Orlando, né? Para Disney. Vai ficar lá. Não, e outra, né? Que é uma coisa que que vale falar também. Eu nem tô tendo tanto contato com ele recente, não. Tá? Porque. Felipe Melo, Davi Luiz. Marcelo, Rafinha. Rafinha, quantos estão? Volta Lucas, aqui no São Paulo. Lucas Moura, são vários. Paulinho, mas o Paulinho já estava na China. Mas Paulinho. Uma carreira internacional de mais de 10 anos. Júlio César também voltou para encerrar aqui. Uma galera. Até na minha geração mesmo. Tava pensando nisso aí que você estava falando. Campeão do mundo, dos campeões do mundo de 2002, só o Rivaldo mora nos Estados Unidos. Todo mundo mora no Brasil. Até não, o Ronaldo fica lá e cá. Esses caras não param porque ganham dinheiro a toda hora, né? Mas se a vontade dele mesmo é ficar aqui. Roberto Carlos mora lá. Roberto Carlos trabalha na Madrid. Então, só olha bem, a maioria. O Ronaldinho Gaúcho. Olha, no Rio de Janeiro. Aí os caras também ganham dinheiro pra caramba. Os caras não param, né? Afunda todo mundo, só vê na televisão. Daqui a pouco vai aparecer algum deles na Eurocopa. Bom, então antes da gente voltar aí pra rádio, vamos ouvir o que o Abel Ferreira falou dessa situação aí do William, né? Na coletiva de imprensa, Caiquinho. Vamos esperar. Rapidinho. Eu tô escutando ele daqui. Mas só um ponto, eu tinha falado do Endrick 18, que já fez gols emblemáticos, jogos importantes pela seleção, Espanha e Inglaterra. 17, ele está há um mês de completar 18 anos. Né? Exatamente um mês hoje de completar 18 anos de idade, o Endrick. O Endrick vai fazer 18 agora. Dia 21 de julho. Estamos no dia 21 de junho, então um mês para ele completar 18 anos, o Endrick, mas tá com maturidade, tá jogando bem pra caramba, que momento, né? E então a gente até considera ele um pouco mais velho, né? Já com 18, mas na verdade ainda tá com 17 o Endrick.